Esse é um Ancapso e nós vamos falar agora sobre a escada rolante que parou para o Trump, né? Quando ele estava chegando lá na ONU para discursar, para fazer o discurso dele, a escada rolante parou de funcionar. Ele quase caiu, a esposa dele quase caiu, a Melania Trump quase caiu. E depois, quando ele chegou lá na ONU, o teleprompter parou de funcionar e coisa e tal, o Trump ficou chateado. Realmente foi sabotagem contra ele, né? Funcionários da ONU sacaneando ele, querendo sacanear ele. Ele, em troca, sacaneou a ONU, fez um discurso de 50 minutos lá, muito além do que era recomendado. Mas será que foi de propósito isso? Eu acho que foi. Eu vou explicar para vocês o porquê. E aí nós vamos entrar num outro assunto que é o seguinte: a ONU, uma coisa é certa. Uma coisa, o Lula concorda com o Trump, que concorda com o Zelensky, que concorda com o Netanyahu, que concorda com todo mundo. Todo mundo concorda uma coisa: a ONU não serve mais para nada. Tem que acabar a ONU. A questão é como acabar com a ONU. Essa notícia foi sugerida por Libertário Sossa, Último Doritos da Barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Trump está exigindo uma investigação na sabotagem durante o discurso dele na ONU, né? É lógico, o jornal aqui está dizendo que é sabotagem, entre aspas. Não, foi só a escada rolante parou de funcionar, um detalhezinho assim do nada, né? Quer ver? Tem imagem aqui, ó. Aqui o momento que o Trump está chegando com a Melania Trump lá na entrada lá da ONU, né, para fazer o discurso dele, os repórteres sempre fazendo a coisa toda, né? E chegaram ali e entraram na parte das escadas rolantes que tem ali, passaram ali na ONU e na hora das escadas rolantes, tava funcionando a escada rolante, ó, o pessoal lá em cima tá subindo lá. Então tá funcionando a escada rolante, aí a Melania sobe na escada rolante, o Trump logo atrás, e em seguida a escada rolante para. E aí os jornalistas riram, tiraram foto do Trump, rindo e coisa e tal. A Melania não quis nem saber, começou a andar, né? Subir a escada rolante a pé, né? E o Trump foi também atrás dela e coisa e tal. E os jornalistas rindo, né? Vocês repararam, né? É lógico, acharam engraçadíssimo esse tipo de coisa, né? E o detalhe é essa reportagem que saiu aqui, ó, alguns dias antes, aqui, isso aqui é do dia 21 de setembro, alguns dias antes aqui, ó, fala aqui, ó, que o pessoal da ONU aqui está criticando o Trump pelo fato dele querer o Prêmio Nobel da Paz, né? Eu também acho isso uma besteira, tá? O Prêmio Nobel da Paz é uma besteira completa. Mas aí ele fala em determinado momento aqui, ó, que aqui, ó, para marcar a chegada de Trump, funcionários da ONU fizeram uma brincadeira de que eles podem desligar uma das escadas rolantes e elevadores e simplesmente dizer para ele que eles estão sem dinheiro, de forma que ele tenha que subir a escada sozinho. Ou seja, o pessoal estava fazendo brincadeira que ia fazer exatamente isso. E aparentemente fizeram exatamente isso. Desligaram a escada rolante para ele, para dizer que está sem dinheiro. Isso por quê? Porque o Trump tem cortado verba da ONU. O Trump criticou muito a ONU ontem. Aliás, não foi só o Trump, né? Todo mundo criticou a ONU na Assembleia Geral da ONU, que realmente a ONU perdeu a razão de ser. A minha visão, eu já falei para vocês, é que a ONU, no momento que ela não conseguiu fazer nada com relação à invasão da Ucrânia pela Rússia, a ONU deixou de ter sentido. Não tem sentido mais a ONU. Para que a ONU? Para que tem esse prédio enorme, esse monte de gente entrando lá e falando? É só para, no final das contas, só para massagear o ego de político que chega ali, fica ali na frente falando discurso, não sei o que lá. No final das contas, não resolve absolutamente nada. Fora isso, não tem, porque não conseguiu parar a invasão da Rússia para a Ucrânia. E qual que foi o problema fundamental dessa história toda, né? Justamente a ideia de que a ONU ela foi criada pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, e aí, ou seja, ficou uma estrutura de que a Rússia, que foi um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, pode atacar outros países sem ter problemas na ONU. Se fosse um outro país qualquer, teriam as medidas lá do Conselho de Segurança da ONU e coisa e tal, mas como era a Rússia, não conseguiu fazer nada. Então, ou seja, depois disso, chegou-se à conclusão de que não existe por que existir a ONU ou alguma coisa assim, né? A ONU claramente se tornou um aparelho de esquerda, é totalmente esquerdista, é totalmente voltado para a esquerda, e isso é natural nesse tipo de estrutura, porque para pensar, a esquerda é quem acha que vai resolver os problemas da humanidade através de uma estrutura centralizada de decisão, né? Um grande comunistão global, uma coisa em que todo mundo vai obedecer, vai ter um presidente do mundo e coisa e tal que vai dar ordem, coisa. O Lula quer isso. O Lula já falou que a ONU deveria mandar nos países na área de saúde, nessa situação A, situação B, não sei o que lá, o que é um absurdo completo.
e no final das contas a ONU já provou que não existe. Todo mundo reclamou, o Lula reclamou, o Trump reclamou, todo mundo reclamou da ONU, e a verdade é a seguinte, o pessoal aqui parece que estava puto com o Trump e resolveu fazer uma brincadeirinha com ele, né? Esse negócio da escada rolante, e depois quando ele começou a fazer o discurso dele, o teleprompter parou de funcionar, desligaram o teleprompter também. Tipo, para dizer pro Trump que não tem dinheiro pro teleprompter e coisa e tal, o que não deixa de ser uma sacanagem. Mais uma vez o pessoal da ONU está brigando com o Trump. Os esquerdistas estão se jogando, né, nesse negócio para conseguir alguma coisa, fazer uma piada com o Trump, para fazer uma brincadeira com o Trump, sendo que o Trump hoje controla os Estados Unidos. E mais do que isso, não apenas ele controla os Estados Unidos, como ele tem uma aderência popular muito grande, ele tem um apoio popular muito grande. A tendência é que ele continue por muito tempo ainda. Não ele propriamente, né, porque ele não pode se candidatar mais uma vez, mas eu tenho certeza que ele vai fazer o sucessor dele, o Marco Rubio, o Vance, seja lá quem for, ainda vai ficar muito tempo nessa postura. Então a ONU, ao atacar diretamente os conservadores americanos, atacar a direita americana, está se jogando numa trajetória suicida. É a mesma trajetória do Lula. E por que esse pessoal está adotando essa trajetória suicida? Isso é que é a grande questão, né? Eles estão fazendo isso porque a esquerda está desesperada, ela não tem para onde ir, não tem o que fazer. Está tentando se apegar ao poder institucional que ela tem na ONU, por exemplo. A ONU é um grande poder institucional e é o que sobrou para o pessoal da esquerda, porque não consegue conquistar mais corações e mentes das pessoas, né? Então, é muito triste isso. Agora, a questão é, como é que a gente vai acabar com a ONU? Porque para pensar, o Trump cortou financiamento de um monte de agência da ONU, saiu da OMS, saiu da Unicef, saiu de um monte de agência da ONU. Ótimo, isso fez muito certo, né? E essas agências, uma vez que os Estados Unidos saem delas, sabe que elas praticamente acabam, né? Porque não tem dinheiro, quem dava o dinheiro é os Estados Unidos. Então a ONU perdeu muita força com o Trump e tende a perder muito mais. A própria COP30, né, muito do que... É lógico, muita gente não está querendo ir na COP30 de Belém por conta dos preços de aluguéis e esse tipo de coisa, mas a verdade é que essa COP30 já estava meio sem sentido, uma vez que o Trump ganhou e tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. O que adianta o pessoal fazer algum acordo, acordar alguma coisa, se os Estados Unidos não vai estar junto nessa história? Então esse é o grande problema desse pessoal todo, né? Eles estão comprando briga com o Trump, que virou um inimigo deles a qualquer custo e coisa e tal, e não estão percebendo o quanto isso torna o Trump mais forte, por outro lado, né? E aí a questão que fica é, como é que a gente acaba com a ONU, né? Já estava na hora de falar sobre isso. Tem que acabar com a ONU. Não serve mais para nada. Para um prédio enorme ali, um lugar bonito de Manhattan, podia vender aquilo ali, fazer um loteamento, fazer um estacionamento bacana ali, demole aquele prédio inteiro, demite aquele monte de socialista que tem lá. Para que a ONU? Obrigado por assistir o vídeo até o final.